Bom dia! Mais uma vez estamos aqui na nossa jornada de oração, de meditação nos Salmos, na Palavra de Deus. Eu quero te agradecer pela sua audiência e pela sua presença aqui nesse momento. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 10 e eu quero já começar lendo o Salmo. Nós vamos fazendo algumas intercorrências nele. Vamos meditar no Salmo 10. Se você puder, já pega a sua Bíblia aí e acompanha a leitura com devoção, com o coração aberto. Vamos fazer isso agora. Vamos ler aqui o Salmo de número 10 nesse momento. Salmo 10, aqui na minha Bíblia, o título é A Derrubada dos Ímpios. É um salmo que fala sobre o julgamento do Senhor em relação aos ímpios, sobre os perversos, sobre os inimigos. Então é um salmo que tem um conteúdo forte, mas certamente Deus tem uma lição também para nós, baseado nesse salmo, nessa manhã. Então vamos ler aqui o Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Veja, já no versículo 1, nós temos aqui um questionamento do salmista. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 10, mas ele já faz um questionamento pesado. Por que o Senhor está longe? E por que o Senhor se esconde? É uma heresia até falar algo desse tipo. Mas os salmos, eles expressam muitas vezes os sentimentos dos corações. E por mais que o salmista esteja equivocado aqui nas suas primeiras palavras, nós poderemos ver aqui no curso do salmo que ele tem os olhos voltados para Deus, os olhos dele voltados para o Senhor. E certamente essa primeira frase, esse primeiro momento aqui que o salmista se coloca, ele está apenas colocando algo para fora, desabafando, como se ele estivesse desabafando, mas não falando algo que de fato está dentro do seu coração. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? O salmista não está vendo, não está percebendo o agir de Deus, a mão de Deus operando na sua vida. Mas certamente Deus não deixa de operar, certamente Deus não deixa de trabalhar nas nossas vidas. O Senhor está todos os dias com os olhos atentos, com os ouvidos abertos. A palavra de Deus diz que Deus sequer cochila quando diz respeito à nossa vida. O Senhor está atento ao seu clamor, o Senhor está atento à sua oração. E aí agora ele começa aqui a falar sobre os ímpios, sobre os perversos, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Veja o que diz o versículo 5 aqui desse salmo. Os caminhos dos ímpios e dos perversos são prósperos. E o salmista está indignado aqui, aparentemente, com essa situação. Nós muitas vezes vemos pessoas que são poderosas nessa terra, nas nossas cidades, alguém que nós conhecemos, que são poderosos, que têm boas condições financeiras, muitos são até ricos, financeiramente falando, e vivem aparentemente uma vida muito feliz, de muita prosperidade, de muita alegria. Porém, o que nós poderemos perceber, não apenas no Salmo de número 10, mas na Bíblia como um todo, é que muitas vezes o caminho do homem parece ser um caminho bom, um caminho perfeito, mas o final dele é um final de morte. É por isso que a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, eu não sei se talvez você possa muitas vezes sentir um peso no seu coração, ou não compreender, ou não entender, como o salmista aqui demonstra não entender, não compreender, o porquê muitos que não creem em Deus, que não servem ao Senhor, prosperam, são aparentemente tão felizes, mas ainda não acabou. É melhor o fim das coisas do que
o início delas. Então, a história ainda não terminou. Se contente com o que você tem, se contente com o que Deus está te dando. Se você tem o que você tem hoje, é porque esse é o momento de Deus para a sua vida. É o momento de hoje que você está vivendo, na circunstância e na situação que você está vivendo. Portanto, seja grato, seja grata ao Senhor pela situação pela qual você está passando. Vamos continuar aqui a leitura, versículo 6. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. É o que o ímpio diz, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Veja como ele é arrogante. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Veja esse versículo 7. O ímpio tem na sua boca maldição, enganos, opressão, insulto e iniquidade. Nós podemos imaginar o que isso significa. Nós podemos até visualizar algumas pessoas que andam proferindo palavras torpes, palavras mentirosas, palavras enganosas, palavras de mentira, palavras de engano. Quantas pessoas você conhece que é assim? Ou que são assim? São muitas as pessoas que têm a boca cheia de maldição, de enganos, de opressão, de insulto e de iniquidade, de palavrão, vamos resumir, né? E de mentiras e de enganos, vamos resumir aqui nessas palavras. São muitas as pessoas e que muitas vezes vivem bem, muitas vezes têm uma condição boa, e o que pode estar acontecendo em alguns corações de alguns homens e mulheres de Deus que creem em Deus é muitas vezes questionar isso e perguntar: meu Deus, por que isso? Por que essa pessoa tem tudo, mesmo vivendo uma vida completamente desregrada do ponto de vista de Deus, do Senhor, e eu estou nessa condição? Não murmure, não reclame da sua vida, agradeça a Deus pela vida que você tem, porque, repito, melhor é o final das coisas do que o início delas. Certamente haverá o tempo em que o Senhor julgará a todos. Deus vai me julgar, Deus vai te julgar, Deus vai julgar esses que têm esse tipo de procedimento com as suas bocas e com as suas vidas. Então, o julgamento chegará. E o único juiz, o único que pode fazer juízo de valor sobre qualquer pessoa é Deus, é o Senhor e não nós. Versículo 8: põe-se de tocaias nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, os seus olhos espreitam desamparado, está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Veja como ele vai falando sobre o ímpio, sobre o injusto, sobre o perverso. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia, o envolve, abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Você percebe, nós percebemos na nossa vida que muitos arrogantes subjugam aqueles que são mais necessitados, que são mais carentes, humilham muitas vezes, mas o final desse tipo de procedimento não é um final bom, não é um final que o Senhor está endossando e que será feliz. O versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Veja como isso é forte. Olha o que o ímpio diz no coração dele: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Aqueles que são ímpios, aqueles que cometem iniquidade, que vivem uma vida desregrada de pecado, eles acham que Deus não está vendo, ou que Deus esqueceu deles, ou que Deus não vai ver aquilo nunca, que aquilo não vai ser passível de julgamento no futuro. Lê do engano, lê do engano. A palavra de Deus diz que haverá justiça. Esse versículo 11 é muito forte. O ímpio diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, é por isso que eu posso continuar fazendo a maldade. Deus não esquece, Deus está de olhos abertos para todos nós. Deus, na verdade, sonda os nossos corações e nos conhece muito bem. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Versículo 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças do pobre. Veja que o salmista no início, ele no primeiro versículo, ele meio que questiona porque Deus está longe, mas de repente aqui, de uma forma completamente contraditória, positivamente falando, ele
ora, levanta-te, Senhor. Ou seja, ele parece não ter fé, mas ele tem fé. Isso é demonstrado aqui no versículo 12. Levanta-te, Senhor. Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres que são oprimidos por esses ricos que não têm Deus no coração. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Versículo 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. Deus tem visto, Deus tem te visto, Deus tem me visto, Deus tem observado os nossos passos e os nossos caminhos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado. Olha como é violento aqui o versículo 15, Deus quebra o braço do perverso e do malvado, porque só Deus pode fazer justiça, nós não podemos, mas Deus, Ele é o justo juiz, Deus é o justo juiz, esquadrinha-lhes a maldade, Deus, Ele esquadrinha não apenas a bondade do nosso coração, mas também a maldade do coração dos ímpios, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. O salmista mais uma vez aqui contradizendo o versículo 1, quando ele meio que questiona. E aí ele diz aqui, o Senhor é Rei eterno e da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, olha a fé do salmista, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Veja como o salmista encerra com uma oração de fé, declarando que Deus é eterno, que Deus tem ouvido o desejo dos humildes, porque Deus ama os humildes, porque Deus ama os simples, porque Deus ama os quebrantados de coração e odeia o soberbo. Deus odeia a soberba, Deus odeia a arrogância, Deus odeia aqueles que aqueles comportamentos que se afastam dele e que se acham autossuficientes. Nessa manhã nós vamos orar e vamos declarar que precisamos de Deus. Nós vamos ser humildes nessa manhã, nesse dia, declarando que precisamos de Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor possa tirar do nosso coração todo desejo por uma vida ímpia, ou pela riqueza dos ímpios, porque melhor é o final das coisas do que o início delas. Então talvez você seja uma pessoa que tenha poucos recursos financeiros, talvez você seja uma pessoa que hoje está vivendo numa condição financeira que não é das melhores, você vive apertado financeiramente. Não tenha inveja dos ricos ímpios que se afastam de Deus, porque Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a força do seu trabalho, você vai prosperar na honestidade, no caminho correto. Então, não olhe jamais com olhar de inveja. Nós vamos orar para que o Senhor nos capacite a termos um coração completamente humilde e simples, e vamos orar para que Ele abençoe o nosso dia. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesse momento, ó Rei eterno. Sabemos que o Senhor tem escutado o coração e a oração dos humildes. Escuta as nossas orações. Ó Deus, nós nos colocamos aqui numa posição de humildade, te pedimos, trabalha em nós a humildade, trabalha em nós a simplicidade, que sejamos humildes e simples e não arrogantes e soberbos, ó Pai, porque o Senhor odeia a soberba, o Senhor odeia a arrogância, mas o Senhor dá graça aos humildes. Então, concede graça aos corações que estão agora clamando por humildade, por simplicidade, agradecendo ao Senhor por tudo que tem, ainda que seja pouco. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo alimento, pelas vestes, obrigado pela família, obrigado porque o Senhor tem sido comigo e não tem deixado faltar nada. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor renove as nossas forças nesse dia e nessa semana, que o Senhor repreenda das nossas vidas todo o mal, todo coração arrogante, retire de nós todo coração ganancioso, todo coração, Senhor Deus, que possa ser tendencioso a esquecer do Senhor e dos teus caminhos, ó Pai.
em nome de Jesus, Deus. Ó Pai, e também, Senhor Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dos ímpios, que o Senhor possa ter misericórdia convertendo o coração dos ímpios, daqueles que nós colocamos agora diante do Senhor. Cada um agora coloca alguém que vem ao seu coração e que tem andado num caminho torto do ponto de vista do Senhor. E nós apresentamos essa vida agora diante de Ti e te pedimos que o Senhor possa conceder graça, conversão, em nome de Jesus. Aqueles que oram por cura, aqueles que oram por libertação, que o Senhor possa curar e libertar nesse momento, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado mais uma vez por sua presença virtual aqui. Hoje lemos esse Salmo 10 aqui, um salmo de 18 versículos, e meditamos nele, oramos. Estamos na nossa jornada de 150 salmos. Vamos ler, meditar e orar os 150 salmos. Veja, não é um estudo bíblico, é uma meditação que nós estamos fazendo aqui. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você sempre fique sabendo quando nós colocarmos um vídeo novo e você seja logo avisado. E não se esqueça também de curtir esse vídeo se você de alguma forma foi abençoado e gostou desse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e até o Salmo de número 11.